tema da nossa palavra de hoje é ferramentas que Deus usa para salvar vidas. Amém? Essa palavra são duas partes, né? E a primeira parte de hoje nós vamos falar de homens que Deus usou para salvar a vida de outras pessoas, né? Nações e povos. Amém? E muitas vezes olhamos para nossas próprias vidas, nossos recursos ou talentos e achamos que não temos nada de especial para oferecer. Mas Deus, em sua sabedoria, frequentemente usa aquilo que temos em nossas mãos, ferramentas simples para realizar grandes feitos. Amém? Então, nessa noite a gente vai citar alguns homens que tiveram exemplos com simples ferramentas. Amém? Então vamos ver exemplos bíblicos que mostram como Deus usou essas ferramentas nas mãos de homens comuns para salvar o seu povo, e vamos refletir sobre como isso pode ser aplicado em nossas vidas hoje. Amém? Então, o primeiro homem que nós vamos falar, não sei se a igreja já ouviu falar deste homem, né? Ele só tem em um versículo da Bíblia, né? É de Sangar. Alguém já ouviu falar dele já? Sangar, já ouviu falar? Ele está no livro de Juízes, amém? Ele foi um juiz. Alguns falam que ele não foi um juiz, né? Mas outros falam que na Bíblia está que ele foi um juiz, amém? E eu convido vocês a abrir a sua Bíblia no capítulo 3, do versículo 31, no livro de Juízes, amém? Dá um tempinho para vocês abrirem, encontrarem o texto. E enquanto vocês estão procurando, eu vou dar um contexto aqui para vocês entenderem essa situação. O livro de Juízes é narrado como um ciclo de infidelidade e arrependimento do povo de Israel, né? Onde Deus levantava juízes para libertá-los dos seus inimigos. E esse período aconteceu após a morte de Josué, né? Quando Israel ainda não tinha um rei, né? E Moisés foi o primeiro grande líder, né, que libertou o povo do Egito, e depois veio Josué. Mas depois da morte de Josué não teve um líder, né? O Josué não deixou um líder. Então Deus levantava juízes para salvar o povo. Todos encontraram? Bem? Então vamos ler aqui. Juízes capítulo 3, versículo 31. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois. Ele também libertou o povo de Israel. Amém? Então, irmãos, nós vemos aqui que Sangar foi um juiz de Israel. Ele não era um guerreiro com armas sofisticadas, mas Deus usou como uma ferramenta simples, um aguilhão de bois, um instrumento agrícola e comum. Com essa ferramenta ele matou 600 filisteus, salvou o povo de Israel. Amém? Irmãos, o que era para ser uma ferramenta de trabalho, nas mãos de Deus tornou-se numa poderosa arma de libertação. Amém? Sangar não estava no lugar certo, com ferramentas certas. E Deus usou o que ele tinha para trazer salvação ao seu povo. E a pergunta que eu deixo aqui para a igreja nesta noite, amém? É: o que você tem em suas mãos hoje? Essa é uma das duas perguntas que nós vamos falar aqui. Então a primeira pergunta é: o que você tem em suas mãos hoje? Amém? Então pode ser uma habilidade simples, uma profissão, o que você acha simples, ou até mesmo um dom que você considera pequeno, mas nas mãos de Deus o simples se torna extraordinário. Amém? Então, irmãos, essa pergunta, se você ainda não sabe ainda o que você tem, nas suas orações peça a Deus para te mostrar o que você tem.
Muitas vezes achamos que o que a gente tem, o que a gente sabe, a gente não consegue falar sobre a palavra de Deus. Mas aqui, na história de Sangar, mostra que com ferramentas simples, Deus faz o extraordinário. Amém? Então não subestime o que Deus pode fazer com as ferramentas que Ele já colocou em sua vida. Amém? Aleluia. O próximo homem, exemplo que vamos falar aqui da Bíblia, também se encontra em Juízes. Convido os irmãos a abrirem em Juízes, capítulo 15, do versículo 15. Amém? Esse aqui já é mais conhecido, esse é Sansão, né? Então vamos contar aqui uma passagem que ele também viveu também. Amém? Todos acharam os textos? Vou ler aqui então. E achando uma queixada de jumento, ainda fresca, estendeu a mão, tomou e a feriu com ela 1000 homens. Amém? Aqui, irmãos, para vocês entenderem esse contexto, vocês terão que ler também o capítulo 14, para vocês lerem, deixar para vocês lerem, para vocês poderem entender. Eu vou resumir aqui um pouco. Sansão, no capítulo 14, ele tinha conhecido uma moça e ele casou. E ele casou com ela. Ele ia se casar com ela, né? Que ele não chegou a casar, né? E na festa ali, ele fez ali uma adivinhação ali com o pessoal que estava ali, que eram os filisteus, né? E eles pressionaram muito a moça para saber, né? Porque eles teriam que pagar a Sansão. E essa moça acabou contando para eles. E Sansão ficou muito bravo, né? Ficou muito nervoso. E ele foi e pegou essas roupas que ele tinha que entregar para os homens. Acabou matando alguns homens para poder pagar eles, né? E depois, com o tempo, ele deixou a esposa, o pai da família lá, foi para a casa dele. Mas, um certo tempo, ele retornou e queria saber da sua esposa. E quando ele chega lá, o pai dela já tinha entregado ela a outra pessoa, né, que também estava na festa. E ele fica muito bravo ali também, né? Ele fica muito bravo e ele acaba matando outros filisteus. E os filisteus ficam tão bravos com ele e vai atrás da família dela e acaba matando todo mundo, né? Ele acaba matando todo mundo ali. E Sansão, nervoso, ele vai se vingar. Ele captura 300 raposas, né? 300 raposas e coloca nas suas caudas uma tocha de fogo e solta e ele acaba soltando nos vinhedos dos filisteus. E eles ficam muito bravos ali, né, naquela situação e vão atrás de Sansão, né? Eles vão até a terra de Judá e pedem para eles mandarem Sansão. E aí que a gente entra nesse versículo, né? O povo de Judá pega Sansão, amarra ele, né? E leva ele ao encontro dos filisteus. E aí, chegando lá, acontece isso, né? A força poderosa de Deus habita em Sansão. E ele, achando uma queixada de jumento, ainda fresca, estendeu e matou com ela 1000 homens. Então, irmãos, esse versículo nos mostra a força sobrenatural que Deus deu a Sansão para libertar Israel dos inimigos. E a lição aqui é que mesmo com recursos simples, Deus pode realizar grandes feitos. Amém? Aleluia. Sansão foi também um juiz, um homem conhecido por sua força. Então, nesse momento aqui, o povo já sabia que Sansão era um homem muito poderoso, né? Ele tinha uma força, só que eles não sabiam quem era que dava o poder para eles, né? Então, nesse momento, só que nessa situação, Sansão se viu sem arma, ele não tinha uma espada, ele não tinha nada que podia combater esses homens. E o que ele achou foi uma queixada de jumento, e com ela ele feriu 1000 homens. Amém? Então, irmãos,
Assim como no caso de Sangar, Deus não precisa de grandes armas ou recursos humanos para realizar seus milagres. Ele usa o que está disponível no momento. Se for uma queixada, ele fará com que essa ferramenta seja o suficiente para trazer vitória. Amém? Assim como Sansão, se você confiar em Deus, ele usará o que você tem para trazer vitória. O que você tem à sua disposição pode parecer insignificante aos nossos olhos. Mas, se você der isso nas mãos de Deus, ele usará o que você tem para trazer libertação, vitória e salvação para aqueles ao nosso redor. Amém? Então, o próximo homem que vamos falar também é de Davi, né? E mais uma vez aqui, os dois primeiros homens que a gente citou aqui da Bíblia, eles enfrentavam libertando o povo dos filisteus. E aqui também, Davi também vai ajudar o povo de Israel a libertar o povo dos filisteus. E o texto é 1 Samuel, capítulo 17, dos versículos 49, amém? Enquanto vocês procuram, aqui já vou trazer o contexto aqui. Essa história é bastante conhecida, né? É quando Davi vai enfrentar Golias e o povo de Israel acaba temendo por ver Golias. O Golias era um homem muito grande, e o povo acaba temendo ali, e Davi vai ver os seus irmãos que estão ali na guerra. E ali Davi pede para o rei para poder enfrentar Golias. Amém? Todos encontraram? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 49. Então vou ler aqui. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se cravou na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Amém? Então, irmãos, Davi não tinha uma armadura nem uma espada. Ele era apenas um jovem pastor, com uma base e 5 pedras. No entanto, ele confiava que Deus era com ele, e com uma única pedra ele derrubou o gigante Golias. Amém? Olha só que poderoso, né? Davi, ele foi enfrentar Golias, ele pegou 5 pedras, mas ele tinha confiança que Deus ia trazer a vitória para ele, né? Então essa é uma lição muito importante para nós, né? Muitas vezes nós aqui da nossa igreja, né? Esse ano a gente não fez tanto assim, Jesus Delivery, né? Muitas vezes a gente sai ali um pouco com medo, né? Não sabe se a gente vai ser atendido, né? Mas a gente sai com aquela confiança que Deus vai colocar pessoas no nosso caminho. E no final, quando a gente termina, a gente fica feliz porque vê que Deus coloca as pessoas, e as pessoas ali compartilham com nós. A gente ora, eles falam ali, né, das suas situações, né? E quando confiamos em Deus, ele sempre derruba gigantes. Amém? Davi sabia que não era a pedra ou a base que traria a vitória, mas a presença e o poder de Deus em sua vida. Amém? Ele usou o que sabia manejar, e Deus fez o resto. Então, mais uma vez, eu deixo a pergunta: o que você tem em suas mãos hoje, né? O dom que a gente tem, Deus pode usar, mesmo que a gente ache que seja simples. Amém? O que está nas suas mãos? É a segunda pergunta que eu vou deixar também nesta noite. O que está nas suas mãos que Deus pode usar? É uma pergunta para a igreja poder refletir, né? Pode ser algo que você já domine, mas nas mãos de Deus, isso pode derrubar gigantes em sua vida e na vida de outros. Deus pode usar isso para gigantes cair, tanto em sua vida e na vida de outras pessoas. Amém?
Basta você confiar nele e permitir que ele te guie. Amém? Aleluia. O próximo homem que vamos falar aqui também, que também com recursos simples fez grandes milagres, né, e libertou o povo de Israel também, é Moisés, né? Moisés e a vara. Amém? E o texto é Êxodo, capítulo 14, versículos 15 ao 16. Amém? Êxodo 14, versículo 15 e 16, né? E aqui, antes de ler o texto, né, aqui, nessa situação aqui, Moisés tinha libertado o povo do Egito, e o povo foi marchando, e quando chegou na frente do Mar Vermelho, né, os israelitas ficaram ali apavorados, né, porque atrás vinha Faraó, e o povo começa a clamar a Moisés, né, o que fazer, como é que vamos fazer? Você trouxe a gente aqui para a gente morrer nas mãos dos egípcios, né? Então era melhor que a gente ficasse lá, né? E o povo começa ali. Então Moisés clama ao Senhor, né? E o Senhor fala assim para ele, né? Vamos ler aqui agora o texto aqui. Então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marche, e tu levantarás a tua vara e estendeu a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passe pelo meio do mar seco. Amém? Aleluia. Então, Moisés, com uma simples vara, foi usado por Deus para realizar grandes milagres. Com essa vara ele feriu o Egito com firmeza e abriu o Mar Vermelho. Amém? Então, eu separei aqui, pesquisei aqui, quantas coisas Moisés, com a sua vara ali, ele fez ali. E eu vou falar para vocês aqui, se vocês quiserem marcarem o texto, a gente não vai ler, mas eu vou passar para vocês aqui, se vocês quiserem ler mais tarde. Amém? Então, primeiro milagre que essa vara foi transformar em serpente, que está em Êxodo capítulo 7, versículos 9 a 12. O segundo foi transformar a água do rio Nilo em sangue, que está em Êxodo capítulo 7, dos versículos 19 a 20. O terceiro foi a praga, já é as 10 pragas, né? A praga de rãs. Com a vara Moisés fez com que as rãs cobrissem a terra do Egito, como parte das pragas enviadas por Deus, que está em Êxodo capítulo 8, do versículo 5 ao 6. A quarta foi a praga dos piolhos, né? Moisés estendeu a vara sobre o pó da terra, e o pó se transformou em piolhos por todo o Egito. Está em Êxodo capítulo 8, versículos 16 a 17. E a travessia do Mar Vermelho também, né? Que é o texto que a gente leu aqui, né? Mas está ali toda a história ali, que é Êxodo capítulo 14, dos versículos 16, 21 e 22. Amém? E o sexto foi a água da rocha em Horebe, quando os israelitas estavam com sede no deserto. Moisés feriu a rocha com a vara, e dela saiu a água para o povo beber. Êxodo capítulo 17, dos versículos 5 ao 6. E a vitória contra os amalequitas. Durante a batalha contra os amalequitas, enquanto Moisés segurava a vara, levantando, os israelitas prevalecia na luta. Quando abaixava, os inimigos começavam a vencer. Moisés manteve a vara erguida com a ajuda de Arão e Hur, garantindo a vitória, que está em Êxodo 17, capítulo 17, versículo 9 ao 13. Mas então, irmãos, não era a vara que tinha o poder, mas Deus que a usava. Moisés apenas obedeceu. E com uma ferramenta simples, Deus fez o impossível. Amém? Irmãos,
Deus não está procurando por habilidades extraordinárias, mas por um coração interessados. O que você tem pode ser pequeno aos seus olhos, mas Deus pode usá-los para abrir mares e trazer libertação. Amém? Então basta a gente confiar em Deus, confiar que aquilo que a gente tem em nossas mãos, Deus pode usar para trazer libertação, para trazer salvação, né? Hoje temos muitas ferramentas nos nossos dias de hoje que podemos propagar o evangélico, né? Nós temos o celular, nós temos as redes sociais, né? Que através dela nós podemos compartilhar a palavra do Senhor, né? Nós temos o YouTube, que nós podemos compartilhar tudo a pregação que o pastor prega, né? E nós podemos compartilhar que outras pessoas também possam ver o poder poderoso de Deus, né? Pessoas que ainda não conhecem a palavra. Amém? Então, irmãos, o que você tem em suas mãos hoje? Quais são as ferramentas que Deus colocou à sua disposição? Pode ser uma habilidade, um talento, ou até mesmo algo simples. Se você consagrar a Ele essas ferramentas, pode salvar vidas e realizar grandes transformações. Amém? Então eu fecho essa primeira parte da palavra aqui. Amém? O próximo domingo nós vamos ter a segunda parte. E que você possa, na sua semana, né, possa pensar o que você tem nas suas mãos, qual a habilidade que Deus já entregou para você. Amém? E que esperamos ser como Sangar, Davi, Moisés, que obtiveram o que tinha e confiaram em Deus. Que hoje possamos escolher entregar suas ferramentas nas mãos do Senhor. E veja como Ele pode usá-las elas para salvar e glorificar no nome dEle. Amém? Então essa é a primeira parte. Semana que vem espero que vocês estejam aqui para ver a segunda parte, né? E aí a gente vai terminar essa mensagem. Amém? Então eu convido os irmãos a ficarem de pé. Vamos fazer uma oração aqui. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, Pai. Que o Senhor possa, Pai, durante a nossa semana, Pai, nos mostrar, Senhor, quais ferramentas, Pai, nós temos, Pai, para salvar, Pai, vidas aí fora, Pai, que não conhecem a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa nos capacitar, Senhor. Que nós possamos confiar no Senhor, Deus. Que o Senhor é capaz de derrubar gigantes, Senhor. É capaz de derrubar grandes barreiras, Senhor. E que nós possamos, Senhor, aí fora, Pai, ser exemplo, Pai, para glorificar o Teu nome, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor. Que nessa semana, Pai, nós possamos, Pai, a cada dia mais, Pai, confiar no Senhor, Pai. Que nossos recursos, Pai, aquilo que nós achamos que são pequenos, Pai, que possamos entregar nas Tuas mãos, Pai, e deixar o Senhor realizar o grande milagre, Pai. Nesta noite, Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor possa tocar em cada um de nós, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, que o Senhor possa ter o controle de nossas vidas, Pai, que nós possamos ser guiados por Ti, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço, no nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Pai. Obrigado, Senhor Deus.